E aí galera, beleza? Bom, eu tinha feito um vídeo, no o último vídeo que eu fiz foi para falar a respeito do norte do cristianismo, né? Que no caso seria a parábola do bom samaritano. E nesse vídeo eu recebi uma pergunta do Mário Soek, eu acho que é assim que se pronuncia o seu sobrenome, desculpa se eu não sei direito. E eu resolvi trazer aqui para vocês, né, responder. Eu falei para ele que é uma pergunta um pouco complexa, e eu resolvi responder em vídeo, beleza? Então fica aí com a pergunta. Sem neurose, sei que foge à temática do vídeo, mas já que vê-se e entende o homossexualismo como pecado e concebe o mundo na perspectiva criacionista, porque o Criador deixa vir ao mundo uma criatura cuja orientação sexual posterior ele condenará. E pior, sabendo de antemão em sua onisciência. Bom, primeiro eu gostaria de quebrar uma perspectiva, né, das pessoas cristãs, a maioria das pessoas cristãs, que, sei lá, eu não sei nem o que falar, porque parece que Deus é o Deus garçom, tá ligado? Eles esquecem do seu lugar. E qual é o nosso lugar? O nosso lugar é de martelo, cara. Sinto muito, tá? Nós somos martelos, nós somos chaves de fenda, nós somos alicates. Nós somos ferramentas, tá? Que ferramentas do quê? Da vontade de Deus. Ponto final, tá? O cristão, ele é uma ferramenta da vontade de Deus. Aí você fala, Senhor, de onde você tirou isso? O próprio Jesus. Jesus foi um instrumento na mão de Deus para que seja feita a sua vontade. Lembra lá na cruz, ele estava lá, que seja feita a sua vontade? Cara, Jesus foi torturado, crucificado para fazer a vontade de Deus. E aí Paulo diz o quê? Para nós sermos pequenos cristos, para nós sermos imitadores de Cristo. Nós somos instrumentos da vontade de Deus. Beleza? E aí você vai falar assim, mas mesmo assim isso é muito vago, tá? Beleza, vamos tentar dar uma aprofundada nisso. Bom, tem uma visão, aí é segundo a visão calvinista, tá? Que eu discordo, é que Deus elege os seus, como pode dizer assim, as pessoas que ele vai salvar, arbitrariamente. Dane-se você, tá ligado? Se você não é um cristão, você não é um escolhido de Deus, beleza? E, meu amigo, entendeu? Dane-se você, sinto muito, é assim. Fazer a grosso modo a visão calvinista é mais ou menos isso. Eu discordo dessa visão, tá? Essa visão calvinista ela é baseada principalmente em Romanos, se eu não me engano é 9 ou 10, agora eu não vou lembrar qual que é, onde Paulo está falando a respeito de que direito nós, como criaturas, temos de questionar o nosso Criador. Ele até dá um exemplo de vasos. Né? Ele dá que direito o vaso tem de questionar o olheiro de como o olheiro lhe fez. Entendeu? Então ali está Paulo está nos objetificando, falando que nós somos um vaso e que direito nós vasos temos de questionar o nosso criador, no caso o olheiro. Eu vou mudar essa analogia, porque eu não gosto de falar olheiro, tá? Vamos mudar essa analogia para uma pintura. Vamos lá. Vamos dizer assim, que direito o quadro tem de olhar para o pintor e falar, por que você me fez assim? Entendeu? É essa a analogia que Paulo está fazendo. E nessa mesma analogia ele está falando, o pintor ele pode fazer um quadro para honra e um quadro para desonra. Lá está escrito. Depois eu vou colocar o versículo aqui para vocês verem, beleza? Então, pressupondo isso, significa o quê? Deus pode sim criar uma pessoa para desonra, para que o desonre, para que fale mal dele, para que o quadro de honra, as pessoas que são para a honra de Deus, tenha como eu posso dizer assim, um ar mais, tipo assim, o galardão seria melhor, entendeu? Tipo, o seu mérito seria melhor, beleza? O mérito, né, de Deus, no caso dessa pessoa sobrepor essas pessoas que são de desonra. E aí, os calvinistas vão falar, bom, ou você é X ou você é Y. Eu discordo dessa visão. Por quê? Vamos pegar a mesma analogia do Paulo, tá? Existem vasos para desonra, existem vasos para honra. Perfeito, tá? Porém, não está escrito que é X ou Y. Não está falando ou Deus faz vasos, ou o olheiro faz vasos para desonra, ou ele faz vasos para honra.
não está escrito isso, tá? E se não está escrito, né, ali fica a interpretação. Bom, vamos para o mundo real agora, para a gente poder ajudar. Uma pessoa, um pintor, pode fazer um quadro para ficar feio mesmo? Ele pode. Ele pode fazer um quadro que seria a obra-prima dele, para a honra dele, falar assim, nossa, esse quadro aqui vai ser a minha honra. Pode. Só que nesse meio termo, existe um monte de quadro que ele pode pintar, simplesmente porque ele quer pintar. Não seria nem para honra, nem para desonra. Sabe o lance da mente descontínua? Sabe? Não ter essa visão maniqueísta do mundo. Eu não tenho uma visão maniqueísta. Então eu acredito que existem sim as pessoas. Agora é a minha fé, tá? Não é o que eu tô falando. Então, segundo as escrituras, pronto e acabou, tá? Existem pessoas que são para desonra, existem pessoas que são para honra. Ponto final, tá? Agora, a minha opinião, tá? Existem pessoas que são para desonra, realmente, né? Que seriam as pessoas más, que fazem maldades no mundo. Existem as pessoas que são elevadas. Exemplo, o próprio Paulo, né? No Ato dos Apóstolos, Deus fala que ele separou Paulo para ele. Vai deixar quieto. Então, o Paulo, ele é um vaso para honra, né? Os apóstolos são vasos para honra. Então, tem certas pessoas que são elevadas, lembrando que é tudo planificado, tá? Existem essas pessoas que têm um grau elevado para nos nortear, mas a gente não deve uma devoção a essas pessoas, apenas uma inspiração, beleza? Lembrando que devoção é só a Jesus. Continuando aqui. Então, nesse meio termo é que vai ter essa guerra entre a desonra e a honra. E aí você vai ficar, né, que é onde você tem o seu livre-arbítrio, tá? Então, por exemplo, você vai procurar na Bíblia, não existe a palavra livre-arbítrio. Então, só que por isso você fica entendendo, então a gente é tudo bonequinho. Eu não concordo com essa ideia. Tem gente que concorda, eu não concordo, tá? Então eu acredito que existem a grande maioria das pessoas, a grande maioria, sim, elas estão nesse meio aqui, aonde você tem sim livre-arbítrio. E aí você pode sim decidir se você vai seguir a Deus ou não. E aí vem os casos dos homossexuais, tá? Mesmo as pessoas nascendo homossexuais, eu simplesmente acredito que elas estão carregando uma cruz mais pesada, tá? Existem cruzes mais leves, cruzes mais pesadas. Porém, todos nós carregamos cruzes. Exemplo, eu vou usar... Não, vamos pegar aqui um outro caso. Espera aí, só um minuto. Vamos pegar aqui um caso que é muito comum hoje na nossa época, que são os das pessoas separadas, das pessoas divorciadas. Segundo a Bíblia, toda pessoa que não está no seu primeiro casamento está em adultério. Ponto final. Todas as pessoas que têm relações sexuais fora do casamento é pecadora, está em prostituição. Ponto final. Beleza? Vocês todos são pecadores. Sinto muito te falar, mas vocês todos são pecadores, tão quão os homossexuais. E aí você fala assim, então nós estamos todos condenados, blá blá. Bom, aí cai uma coisa muito interessante da condenação. Quando Jesus está em Samaria, se eu não me engano, ele está conversando com a mulher samaritana. Tá? Eu vou deixar depois aqui o versículo que eu não vou lembrar de cabeça aqui qualquer. Quando ele está conversando com a mulher samaritana, ele fala assim, me dá água, tal. Ele fala assim, não sabe quem eu sou? Aí ele começa a falar com ela, tal, e ele fala da água da vida. Ele oferece, ela fala assim, se você beber da água que eu te ofereço, você nunca mais terá sede e tal. E aí ele vira para ela e fala assim, cadê seu marido? Aí ela vira e fala assim para ele, eu não tenho marido. Aí ele vira para ela e fala assim, bom, dizes bem, porque a pessoa com quem você vive hoje, né, o marido, não é teu marido, porque você não está no seu primeiro casamento. E aí ela fica quieta e tal. E mesmo assim, ele fala para ela ir em paz. Mesmo ela estando em pecado, Deus fala para ela ir em paz e Deus oferece a água da vida para ela. E ele não falou para ela separar e voltar com seu primeiro marido. Mesmo ela estando em pecado, Jesus dá a entender que ela tem sim salvação. Olha que legal isso, tá? Então depois eu vou colocar, eu acho que eu coloco aqui nas telas, não sei se eu coloco depois no final. Bom, mas é isso, tá? Então, por que Deus deixa as pessoas nascerem? Podem ser com pessoas homossexuais. Podem ser que essas pessoas são vasos de desonra, ou pode ser que elas tenham uma cruz mais pesada, tá? Mas não significa que elas estão condenadas em si, tá? Mesmo elas sendo pecadoras. O ideal seria elas reconhecerem o pecado dela e tentar minimizar o máximo possível, tá? É esse que seria o ideal, você minimizar, porque todos nós somos pecadores, todos, não importa, tá? Todos somos.
Uns pecam mais em número, né? E outros pecam menos, mas todos somos. Não existe nenhum sequer justo, beleza? Valeu, até a próxima e fui. #Peidei Saí.